Fala, investidor! Hoje vamos mergulhar no setor elétrico e analisar uma empresa que tem se destacado nesse mercado. Eu estou falando da Engie Brasil Energia. A atuação da Engie engloba geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. E como a gente sabe, a eletricidade é uma forma de energia fundamental em nossas vidas, utilizada para iluminação, para o aquecimento, refrigeração, transporte, comunicação e produção industrial. Sem ela, muitas das comodidades e tecnologias modernas que dependemos seriam então inviáveis. Não é verdade? Por esses motivos que o setor elétrico é considerado um dos setores perenes da nossa economia. Por quê? Faça chuva ou faça sol, dificilmente sua atuação vai ser paralisada. E como a gente viu durante a última crise, vários setores paralisaram então as suas atividades. Mas você lembra de ter deixado de pagar a sua conta de energia nessa época? Com certeza você continuou pagando, não é verdade? Pois é, o setor elétrico não para. E essa é uma das grandes vantagens das empresas inseridas dentro desse setor. E falando um pouco mais da Engie, ela é uma empresa que está presente no mercado desde a década de 90 e tem sua sede no município de Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Seu principal negócio é a geração e comercialização de energia elétrica, mas ao longo dos anos a empresa expandiu suas atividades para outros segmentos também, como a geração de energia solar distribuída, a transmissão, o trading de energia elétrica e até mesmo o transporte de gás. E como podemos então localizar as principais informações da Engie? Como é que será que a gente pode ver? E para responder essa pergunta, eu sempre gosto de olhar os documentos oficiais da empresa que são publicados no site de relação com investidores. Eu gosto muito de começar a análise olhando para um documento chamado Formulário de Referência. Então, como é que a gente pode localizar isso aqui na internet? Basta então a gente digitar no Google formulário de referência seguido do nome da empresa que a gente deseja analisar, né? No caso aqui é da Engie, tá? Então vamos lá fazer essa busca. E aqui o Google já traz o primeiro link, tá bom? Vamos clicar nesse link e aqui já vai abrir o documento, que é o formulário então de referência da Engie. Tudo bem? Então, vamos aqui começar a nossa análise olhando para a página 14 aqui deste documento. Ou seja, a empresa gera, então, para saber algumas informações relacionadas aos segmentos operacionais da empresa. Então, a Engie, então, a empresa que gera eletricidade, muito em decorrência das suas hidrelétricas. Também transmite energia a partir de seus sistemas de transmissão, que atualmente são dois, sendo um presente no Paraná e outro presente no Tocantins e no Pará. E faz também operações de compra e venda de energia, aproveitando as oscilações dos preços. Esse é o chamado trading de energia. Atua também desenvolvendo, vendendo e realizando a manutenção de geradores e de painéis solares. E em 2019, a companhia adquiriu 32% da TAG, que é a Transportadora Associada de Gás S.A., de modo que possui também receitas nesse segmento. Então, dá para perceber que a Engie apresenta uma boa diversificação de receitas no setor elétrico, apesar do seu principal foco ser na parte de geração de energia elétrica. Tudo bem? E vamos agora ver a participação da Engie no mercado de energia elétrica brasileiro. E com a participação significativa, então, no mercado de geração de energia elétrica, a Engie Brasil Energia se destaca como o maior gerador privado do setor elétrico do Brasil, responsável por aproximadamente 5,5% de toda a capacidade instalada no país. Olha aí, como é possível perceber aí nesse gráfico que está projetado na sua tela. Veja que a primeira colocada é a Eletrobras com 23%, mas ela ainda é uma empresa com o pé do Estado ali dentro. Outras empresas aparecem como a Copel, a Petrobras, a CEMIG e a Neoenergia também aparecem aí nessa lista. E agora vamos ver outro ponto do formulário de referência importante, que no caso
aqui é a localização geográfica dos negócios da Engie, onde estão os seus ativos. Então a empresa está presente em 21 das unidades federativas do Brasil, em 21 dos estados, com diversos ativos em seu portfólio. Veja que em amarelo são duas linhas de transmissão. Uma que fica no estado do Paraná, chamada Gralha Azul, e a outra que fica no estado, entre o estado do Tocantins e do Pará, que é chamada Novo Estado, ok? E agora vamos para a página 6 do formulário de referência. E em termos de estrutura, então, societária, a Engie Brasil é uma empresa listada no Novo Mercado, que representa o segmento que reúne as empresas com mais alto nível de governança corporativa da Bolsa Brasileira, o que é um bom ponto para a empresa na análise aqui da gente, ok? Mas para analisar a gestão, não basta só olhar o segmento de listagem da Bolsa. Temos que conhecer melhor os executivos da empresa, não é verdade? Saber quem está por trás do negócio, fazendo as coisas acontecerem. Então, aqui no formulário de referência, a gente vai descer um pouco para a parte que fala das pessoas que fazem parte da empresa. E aqui vamos para a página 205, então, do formulário. Então, o Conselho de Administração, que é o órgão da empresa com maior poder de decisão dentro de uma organização, é composto, no caso da Engie, por 9 membros efetivos, que em sua grande maioria são o quê? Engenheiros. E o presidente do Conselho de Administração é esse tal de Maurício Stoller Bach. E aqui, logo de cara, nós podemos ver que ele é engenheiro. Nasceu em 1957, então ele tem 75 anos e vai completar 76 anos ainda esse ano. E até o CPF do cara a gente encontra aqui no formulário de referência. Então, para você ver o quão completo é esse documento aqui. E aí, se nós lermos a descrição dele, podemos ver que ele é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Gama Filho e em Análise de Sistemas pela PUC do Rio de Janeiro. Além disso, ele concluiu o MBA pela UFRJ e Corporate Finance pela Universidade Berkeley, lá nos Estados Unidos, ok? Ele também foi diretor financeiro da Serra da Mesa Energia S.A., diretor financeiro da Nacional Energia S.A., além disso participou do Senior Management Program pela Harvard Business School de 2019 a 2022. Então, não é um cara qualquer, não é verdade? É uma pessoa que realmente capacitada para assumir a responsabilidade de dirigir uma das maiores empresas do setor elétrico. E se a gente quiser aprofundar ainda mais essa análise, nós podemos colocar o nome dele no Google e ver o que vai aparecer. Então, vamos lá colocar o nome dele, seguido de corrupção. Ver se tem alguma notícia relacionada à corrupção ligada, atrelada ao nome dele. Então, jogando no Google o nome dele junto com a palavra corrupção, nós podemos ver que não tem nenhuma notícia ou fato sobre esse Maurício aqui, o que já é um bom sinal, pois indica que ele não está envolvido em nenhuma polêmica desse tipo, ok? Isso é muito bom. Nós preferimos gestores discretos, que sempre contribuam para o crescimento da empresa. E voltando então aqui mais uma vez para o nosso formulário de referência, outra pessoa interessante para a gente conhecer é o Eduardo Antônio, que é o CEO da empresa. Ok? Vamos aqui então para a página 216 do nosso formulário. Ou seja, é quem está presente no controle executivo, esse Eduardo aqui, o CEO. Como podemos ver, ele é formado em Economia pela PUC do Rio de Janeiro, onde também completou mestrado em Administração de Empresas com especialização em Finanças, ok? Além disso, ele obteve o grau de mestre em Gestão, Master in Management pela Universidade de Londres. Trabalhou na área naval, tendo exercido várias funções gerenciais em empresas de navegação e apoio marítimo, entre elas diretor superintendente da Metalnave S.A. e diretor financeiro das Indústrias Veromel Istbras S.A. Então, dá para concluir também que tecnicamente é um cara muito bom, ok? Que tem boa experiência na área de gestão. Desse modo, acreditamos que a atual liderança da Engie é baseada em critérios técnicos e tem boa capacidade administrativa para continuar levando a empresa a bons rumos e resultados financeiros, ao mesmo tempo que busca atingir o seu propósito, descrito aonde, pessoal? Lá no relatório de sustentabilidade,
que é o seguinte: agir para acelerar a transição rumo a uma sociedade neutra em carbono por meio do consumo reduzido de energia e de soluções mais sustentáveis. Olha que bacana, ok? Então agora vamos sair um pouco dessa pauta de gestão e vamos entrar em como a Engie faz dinheiro. Então vamos lá para a página 14 do formulário de referência, ok? E dentro aqui dessa página, a Engie, obtém suas receitas basicamente através de 4 segmentos. Porém, como é possível ver o resultado no final de 2022, o segmento de geração de energia é o principal e representa mais de 79% de todas as receitas da empresa, muito em decorrência da alta capacidade instalada por meio de suas hidrelétricas. E o segundo segmento que dá mais dinheiro para a Engie é o de transmissão, representando 14% das receitas totais. Depois disso vem o trading de energia, 5,8%, e a comercialização dos painéis solares vem lá no final com 0,1%, representando quase um pingo ali das receitas, ou seja, quase nada. Tudo bem? E agora vamos avançando aqui na nossa análise e saindo do ramo da geração de receita e adentrando no mundo dos riscos, que também são descritos no formulário de referência. E a gente tem que destacar o próprio risco da operação da Engie, pois é uma empresa que necessita de obtenção de permissões e aprovações governamentais para executar toda a sua operação, que caso não sejam concedidas pelo governo podem levar a perda de receitas, o aumento de despesas, principalmente quando é levada em consideração a necessidade ali de altos investimentos de capital da empresa. Outro ponto de destaque é o rompimento de barragens. Como a empresa então opera várias hidrelétricas, as barragens são consideradas ativo de geração importante para a Engie, pois elas armazenam os reservatórios, a maior parte da capacidade de geração de energia. Então, falhas nessas estruturas poderão prejudicar o meio ambiente, terceiros, inclusive a reputação da empresa, além de resultar na paralisação prolongada de unidades geradoras e exigir reparos que geram grandes dispêndios à companhia, tendo impacto adverso significativo nos resultados financeiros e operacionais da companhia. Além disso, não dá para ignorar também o risco regulatório e o risco hidrológico. A Engie atua em um setor altamente regulado, com risco de interferência governamental a todo momento no negócio, por meio da publicação de leis referentes ao setor elétrico que possam impactar negativamente nos resultados da empresa. E vale lembrar que a maior parte, então, da geração de energia da Engie é de origem hidrelétrica. Portanto, existe sempre algum risco de que a empresa tenha problemas com suas usinas em caso de severas estiagens. E agora vamos para a página do Status Invest e vamos então localizar a página da Engie, ok? Para então fazermos a análise das ações. Vamos lá? Então, vamos agora, a gente sai um pouco do formulário de referência e entra no Status Invest para analisar o histórico dos resultados da empresa. E se a gente descer aqui na página até a página que mostra a DRE, podemos ver que as receitas da Engie, aqui na DRE, vamos lá, DRE, aqui, a DRE da Engie, podemos ver, que as receitas da Engie crescem de forma constante ao longo dos anos, ok? E isso significa que fica muito evidente, quando a gente coloca o horizonte de tempo máximo aqui no Status Invest, então a barra verde que representa as receitas está sempre crescendo e os custos também aumentam, mas também não é na mesma proporção, ou seja, as receitas aumentam numa velocidade muito maior do que os custos, ok? E aí é que entra o lucro líquido nessa história, o lucro líquido sempre crescente, que é essa linha aqui em laranja. Perceba que em 2008, no ano de 2008, o lucro líquido da empresa foi de 1 bilhão e 100 milhões. Se a gente for colocando o mouse em cima de cada barrinha, vamos ver que o lucro foi crescendo e crescendo e crescendo. Tanto é que em 2022, o lucro mais que dobrou em comparação a 2008, pois o resultado alcançado foi de 2 bilhões e 600 milhões, ou seja, o resultado dos lucros sempre crescentes. Isso é ótimo para o acionista, ok?
pois mostra que a empresa não está só crescendo só em receita, mas também está crescendo em lucro. E também ela sempre se mostrou uma empresa lucrativa, o que é melhor ainda. Lembre-se que receita não é lucro. Nem tudo que a empresa fatura é convertido em lucro. O lucro é principal. Quanto mais lucro, mais dinheiro será distribuído para você, acionista, ok? E agora vamos olhar o relatório anual da Engie para verificar uma informação muito importante que é o payout. E já, então, a gente volta para o status invest, combinado? E então aqui no relatório de sustentabilidade, na página 134, tem um gráfico bem interessante que mostra o valor pago por ação em cada ano, que é representado aqui pela barra azul. E tem também o payout, que é o percentual do lucro que a empresa distribuiu para os acionistas. Então, veja que algumas vezes a empresa distribuiu 55%, 57% do seu lucro. Porém, na grande maioria das vezes, a empresa distribuiu todo o seu lucro para os acionistas. Outra informação que podemos extrair daqui é o dividend yield, que é um dos principais indicadores do mercado, pois mostra o quanto o preço da ação foi distribuído em proventos. E a sua fórmula é o valor em reais do dividendo distribuído por ação, que no caso é essa barra azul do gráfico, dividido pelo preço da ação vezes 100%. Então, exemplo, se o preço da ação da Engie fosse R$100 e ela tiver distribuído R$10 de dividendos no ano, seu dividend yield seria de 10%, ok? Mas voltando aqui para o caso real da Engie, nós temos que a empresa, na maioria das vezes, apresentou um dividend yield maior que 6%, o que para nós já é um bom número, ok? Então, com isso, podemos atestar a boa capacidade de pagamento de dividendos por parte da Engie, que é um ótimo sinal para o acionista que busca geração de valor, como é o nosso caso. Dito isto, vamos voltar então para o Status Invest e analisar outros indicadores chave, ok? Então, aqui já pela tela do Status Invest, podemos ver que existe também um dividend yield que é apresentado. Porém, sempre que possível e recomendado, é buscar informação direto na fonte. E onde que é a fonte, pessoal? Os materiais produzidos pela própria empresa, como é o caso do relatório anual e do formulário de referência. O que eu queria chamar a atenção aqui é a rentabilidade e a eficiência operacional da Engie. Então, vamos primeiro analisar o ROI, que mede a relação entre o lucro líquido e o patrimônio líquido, e serve também para determinar o quão eficiente é uma empresa na geração de lucro a partir dos seus próprios recursos, ok? E aqui, olhando o ROI, a gente pode perceber que a Engie possui uma ótima rentabilidade, principalmente quando comparada com outras empresas do setor elétrico. O ROI da empresa encontra-se em 38%, inclusive está acima da sua média histórica, ao clicarmos nesse botão aqui. A sua média histórica é de 28%. Então, hoje, a Engie entrega um ROI muito superior à sua média histórica, que é excelente. Pessoal, se liga num parâmetro. Uma empresa que possui um ROI acima de 15%, 20% já é uma empresa bem rentável. Então, 38% é realmente extraordinário, muito bom. E agora vamos para a eficiência operacional. E a Engie também apresenta bons resultados de eficiência operacional, por meio da margem líquida, que mostra o quanto das receitas são convertidas em lucro líquido. A empresa também está à frente de outros players no mercado e sustenta um número bem expressivo de 28%. Isto é, de todo o faturamento da Engie, 28% é convertido em lucro líquido. Este número está muito próximo da sua média histórica, que é de 26%, ou seja, muito bom. E aqui nós podemos ter o mesmo parâmetro utilizado para o ROI. Acima de 15%, 20% de margem líquida já é bem interessante. E outro ponto importante a ser analisado é a questão do endividamento, ok? Para tanto, podemos olhar o indicador dívida líquida pelo EBITDA, que está no valor de 1,91, o que para nós é considerado um valor bem interessante. Dessa maneira, a empresa se encontra em situação favorável para continuar crescendo de maneira sustentável. Outra coisa legal que podemos fazer aqui no Status Invest é comparar empresas. Então, se a gente estiver logado aqui na página, como vocês podem ver, estamos logados aqui, podemos clicar em comparar na parte superior aqui direita da tela e escolher quais ações queremos comparar. Aqui é muito importante
comparar ações do mesmo setor e preferencialmente ações do mesmo segmento, ou seja, empresas que atuam no mesmo segmento. Como a Engie é mais voltada ali para o segmento de geração de energia, é interessante escolhermos empresa nesse estilo, né? E aqui vamos a algumas dicas. Vamos aqui colocar o código das empresas, vamos colocar aqui CPFL Energia, vamos colocar também a Copel, código de negociação da Copel, adicionar na nossa comparação aqui Eletrobras, também o código de negociação ELET 6, e vamos colocar também a CEMIG. Será então que a Engie vai se destacar frente a essas outras empresas do setor elétrico, do segmento de geração de energia elétrica? É o que vamos ver agora. Quando eu clico em comparar, aparecem vários indicadores que aqui a gente pode clicar então nesse ícone vermelho aqui no canto superior esquerdo da sua tela e só deixar aqueles indicadores que a gente desejar, ou seja, a gente pode então remover alguns filtros que a gente não acha tão interessante para essa comparação. E aqui eu vou deixar 4 principais, o resto eu vou clicar aqui nessa última opção de ocultar, ok? Então, eu vou deixar os indicadores de dividend yield, então aqui esses aqui eu vou ocultar, todos esses aqui eu vou ocultar. Eu vou deixar também o indicador de margem líquida, o resto aqui eu vou ocultar. E eu vou deixar a dívida líquida dividida pelo EBITDA, o resto eu vou ocultar. E vou deixar o ROI, ok? São esses 4 indicadores aqui que a gente vai utilizar como comparação. Todos os outros indicadores aqui eu vou ocultar essa filtragem. E vamos ver o que o ranking vai aparecer, ok? E olha só, por coincidência ou não, o ranking deu Engie como a melhor empresa dentre as analisadas. E aí você pode ficar então à vontade para escolher outras empresas do setor, né, e adicionar outros indicadores. Combinado? Fique à vontade para fazer esse tipo de comparação. Pessoal, então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, já deixa o seu like, já se inscreve no canal. Isso nos ajuda demais a crescer. Um forte abraço e até o próximo vídeo.